Queria conversar com vocês um pouquinho sobre consulta médica. Então, o que vocês podem esperar na consulta, até para que vocês venham um pouquinho mais preparados para a consulta, para tirar as dúvidas. Então, como é que eu faço a consulta? Eu sempre peço para o paciente chegar um pouquinho antes, para fazer cadastro, pesar, medir e tirar algumas dúvidas aqui a respeito da parte logística aqui do consultório, né? Quando ele entra para a consulta, eu vou fazer uma série de perguntas para ele, principalmente. Qual que é a pretensão do paciente? O que eu posso ajudar o paciente a resolver o problema ao qual ele vem me procurar, né? Então é importante que ele esteja já com isso na cabeça, certinho, o que o paciente vem fazer no consultório. Muitas vezes o paciente chega aqui dizendo assim, porque minha amiga queria que eu viesse consultar porque ela acha que minha mama é grande, ou porque meu marido pediu para eu vir aqui porque ele acha que meu bumbum é pequeno, e assim por diante. Mas a paciente em si não quer fazer aquilo. Então é importante que a paciente esteja decidida ao que ela quer fazer. Quais são as mudanças que ela quer fazer no corpo dela, para que a gente possa, na consulta médica, tirar as dúvidas, fazer todo acompanhamento que precisa fazer e toda orientação que precisa fazer durante a consulta. Então a consulta começa assim com a anamnese, que a gente chama, né? Que eu vou pedir esse histórico da paciente, que a paciente quer, né? O que ela quer fazer. Daí nós perguntamos sobre a parte de saúde, né? Então, quais doenças prévias que esse paciente tem, medicamentos que usa, se tem história de trombose nas pernas da família, para cirurgias grandes, que aumenta o risco de trombose, porque isso tem alterações genéticas que levam o paciente a fazer trombose no pós-operatório. Então é importante, porque ele é um paciente que a gente vai tratar mais tempo com um anticoagulante. Se o paciente tem algumas alergias a medicamentos, né? Se fuma, quanto fuma, se pode parar de fumar ou não antes da cirurgia. Lembrar que é importante, quando vai parar de fumar, fazer isso com mais de 30 dias da cirurgia. Menos de 30 dias só vai trazer estrago, ou seja, o paciente só vai ter tosse no pós-operatório, isso vai prejudicar o pós-operatório sem trazer benefício nenhum do ponto de vista do cigarro em si, atuando nos vasos sanguíneos, tá? Então é importante, se for parar de fumar, pelo menos 30 dias antes da cirurgia. E se o paciente faz atividade física, a gente vê se é um paciente sedentário ou não, e quando é paciente sedentário, a gente tem que tratar um pouquinho diferente esse paciente, porque muitas vezes no pós-operatório vai ter dor muscular, vai ter algumas dificuldades que quem não é sedentário não tem. Tá? Outra coisa que é importante que nós perguntamos aí para as mulheres, principalmente data da menstruação, é importante não operar esse paciente na data da menstruação, por quê? Quando a paciente está menstruada, sangra um pouco mais. Mas então não pode operar? Não, não é que não pode operar, mas é saudável não operar nessa fase. Se pudermos operar em outro período do ciclo, muito melhor. Outra coisa também, ver se o paciente já teve filhos ou não. Se o paciente quer engravidar, determinadas cirurgias, como por exemplo plástica de abdômen, é importante que o paciente já tenha sua prole constituída. Muitas vezes o paciente vem aqui com a incerteza se vai ter ou não mais filhos. E nós daí temos que orientar esse paciente quando plástica de abdômen se faz depois que o paciente já tem sua prole constituída. Porque não é uma cirurgia que deva ser refeita novamente, né? Plástica de abdômen fazer uma vez só na vida, tá ok? Então isso é importante. Método anticoncepcional que essa paciente usa, porque no pós-operatório muitos pacientes não têm laqueadura, uma plástica de abdômen, por exemplo, uma plástica de mama, se o paciente engravidar, vai estragar a cirurgia, né? É importante esse método anticoncepcional, o que o paciente faz, o que o paciente usa e até porque determinados tipos de anticoncepcionais, como a pílula anticoncepcional, que são hormônios sintéticos, eles aumentam o risco de trombose. Se o paciente já tem alguma tendência a ter trombose, mais o uso da pílula, então daí vira uma bombinha relógio. Daí é um problema sério, nós temos que cuidar muito. Então essa anamnese que a gente faz, essas perguntas prévias da consulta são muito importantes. Muitas vezes o paciente não leva isso a sério, né? Responde de qualquer jeito, mas é muito importante, tá? Terminando essa fase da anamnese, o que a gente vai fazer? O exame físico. Então eu coloco o paciente na frente de um espelho, uma sala bem iluminada, com um espelho que ela vai poder se olhar e ali ela vai dizer tudo que incomoda ela. E eu vou examiná-la, vou ver tudo que eu preciso ver para que eu possa definir qual a melhor técnica cirúrgica para fazer naquela paciente. Ou nós podemos já vislumbrar uma possibilidade de resultado para ela mesmo na frente do espelho, dependendo do tipo de cirurgia que ela quer fazer, ok? Realizar o exame físico, tira as dúvidas do exame físico. Se o familiar estiver junto e quiser acompanhar o exame físico, pode acompanhar, pode dar opinião, pode sugerir coisa, não tem problema. Os maridos vêm junto, podem sugerir também, fica à vontade. E uma coisa que eu sempre peço para os pacientes que vêm fazer prótese de silicone, para vir com uma blusa justa. Essas blusas que vocês usam por baixo, que são blusas justinhas de lycra, porque nós colocamos um molde de prótese e a paciente tem condições de vislumbrar que tamanho de mama que ela vai ficar, tá? Então isso é uma coisa importante para vocês fazerem, tá bom?
Terminado o exame físico, o paciente senta comigo aqui na minha mesa e daí nós vamos conversar sobre a técnica cirúrgica melhor para aquela situação da paciente, para resolver o problema dela, né? Se é uma mão que vai ter que montar, se vai ser colocar prótese, se é uma lipoaspiração que vai ter que fazer, se vai ter que injetar gordura no bumbum, se a gordura já não adianta mais, se nós vamos ter algum tipo de outra alternativa, como uma prótese de silicone, e assim por diante. Então, a gente explica tudo direitinho da técnica cirúrgica, do pós-operatório principalmente, porque o pós-operatório é de extrema importância, o paciente recebe depois um impresso, quando ele vai fazer cirurgia, com as orientações. Mas esse primeiro contato que a gente faz para o paciente se programar com férias, programar com um familiar que vai vir ajudar. Então é importante nesse período ali da tirada de dúvidas quanto ao pós-operatório, a paciente conseguir resolver essa parte para criar a logística dela para o pós-operatório. E daí nós terminamos a consulta com a tirada de dúvidas, né? Então todas as dúvidas que a paciente tiver a respeito da técnica, a respeito do pós-operatório, a respeito do que ela ouviu da amiga, a respeito do que ela leu na internet, tudo isso ela tira as dúvidas aqui. E depois ela sai daqui da minha sala para fazer um orçamento, e daí sim ela programa o pré-operatório, né? Exames, etc., que nós já conversamos a respeito disso, tá ok? Então sempre é importante que o paciente venha para a consulta. Eu aconselho vir com um familiar junto, porque muitas vezes, muitas dúvidas o familiar lembra, né, e o paciente não lembra. Ou se for o caso, também anota as dúvidas depois da consulta, anota num papel e traz para mim no dia que vir trazer os exames. Nós vamos sentar novamente e conversar quando vir trazer os exames, né? E essas dúvidas também serão sanadas. É importante o paciente ir para a cirurgia sem ter dúvidas do procedimento e sem ter dúvidas principalmente do pós-operatório, tá ok?